Um dos principais efeitos que a gente consegue fazer dentro do Framer, que é uma animação muito interessante para os seus projetos, é o efeito Parallax, que é basicamente esse efeito aqui, ó. Eu estou dentro do site, eu começo a rolar e olha essa imersão, né? Algumas coisas passam na frente uma da outra e outras ficam atrás. Causa esse efeito imersivo, esse efeito de profundidade. Você já deve ter percebido quando você está viajando ali com o carro, que às vezes as árvores se movem mais rápido do que as montanhas, por exemplo. Por que isso acontece? Por causa desse efeito Parallax, né? Então ele dá uma impressão que alguma coisa fica estática e outra coisa passa na frente. E esse efeito ele é bem fácil de fazer dentro do Framer e que se você aprende a dominar essa técnica, você consegue criar sites muito mais imersivos e você consegue um resultado muito legal nos seus projetos. Então vamos aprender a criar exatamente esse mesmo efeito aqui dentro do Framer? Então fica até o final do vídeo que você vai entender. Antes de mais nada, se você quiser aprender Framer, dominar Framer do básico ao avançado, aprender técnicas avançadas como essa, a estruturar sua própria agência, aprender mais sobre IA para Framer, ter workshops gravados, uma comunidade no WhatsApp, enfim, várias outras coisas, entra para o nosso treinamento Creative Framer. Agora, em novembro de 2025, ele está na Black Friday, Black November, que a gente apelidou. Ele está com mais de R$200 de desconto. Então, você pode clicar no primeiro link aqui da descrição para você entrar no Creative Framer, que você vai aprender efeitos como esse e outros mais, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos embora para cima para você conseguir entender como que você cria esse efeito, tá bom? Então, olha só. Aqui, basicamente, a gente tem 3 imagens e um texto, né? Então, a gente tem uma imagem que vai ficar à frente, uma outra imagem que fica por trás e uma outra imagem que, vamos dizer assim, ó, que ela quase que fica fixa. E o texto aqui, né? Como que eu sei disso? Antes de trazer esse vídeo, eu inspecionei aqui, ó, com essa abinha aqui e eu consegui visualizar o código aqui do projeto para eu conseguir identificar. Então eu sei que aqui basicamente ele tem 3 imagens. Então você pode puxar por aqui, ou você pode usar uma extensão aqui que eu tenho no navegador, que é o download de imagens. Ela é uma extensão muito boa que ela consegue puxar todas as imagens que tem no seu projeto, né? Que tem no projeto em específico. Então aqui a gente consegue ver todas as imagens que estão sendo utilizadas aqui nesse projeto. Então se você observar, a gente tem a parte da montanha aqui da frente, a parte de trás, e a gente tem essa outra parte que fica aqui no fundo, né? E aí a gente tem a imagem completa também que vai ficar aqui atrás, olha só que legal. Então assim, é um efeito bem imersivo que dá pra gente trabalhar. Então primeira coisa, a gente vai baixar essas 3 imagens. Antes, eu vou só colocar o nome aqui, ó, que ele salva numa pasta, eu vou colocar efeito Parallax, mas fica tranquilo que eu vou disponibilizar o remix desse projeto para download para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês copiarem, baixarem e estudarem ele, tá? Então aqui eu vou baixar essa nossa primeira imagem, deixa eu baixar aqui, vou baixar a segunda imagem, vou baixar essa terceira e vou baixar, ó, essa outra imagem aqui, ó. Tá legal? Então é isso que a gente precisa fazer. Então, vamos ver como que a gente vai criar isso aqui agora. Primeiro eu vou lá no meu Framer, vou criar um projeto do zero aqui dentro, vou deixar aqui ele com uma largura de 1200, ou você pode trabalhar com uma largura maior, vou deixar 1200. Vou ativar o layout aqui na lateral, né? Se você não sabe o que é layout, o que a gente está fazendo, lá no Creative Framer eu explico melhor para vocês. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar bem a altura aqui desse meu projeto, colocar uns 10.000, e aqui eu vou criar o nosso primeiro frame, que é o frame onde vai envolver todas as nossas imagens. Então vou apertar F, vou desenhar um frame, vou chamar ele de Hero, e vou colocar a largura como fio, e a altura eu vou deixar ela sem VH, para ela pegar 100% da altura da minha tela. Então eu vou vir aqui e vou colocar Viewport, ele já vai ficar como 100, tá legal? Primeiro passo nosso aqui é o seguinte. Nessa nossa Hero, a gente não vai ativar o layout, porque eu preciso que todas as imagens fiquem flutuando para eu colocar elas exatamente onde eu quero. E aí eu vou trabalhar com o Z-Index para uma ficar na frente da outra. Primeiro eu vou precisar da imagem geral, que já contém tudo de uma vez. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Fio,
vou vir aqui na última opção, escolher imagem, e aí eu vou colocar a imagem geral que a gente tem aqui, ó. Vamos colocar ela. Então essa aqui é a nossa imagem geral que a gente vai trabalhar, beleza? Então é isso aqui que a gente vai precisar. Agora, eu vou precisar dessa nossa imagem aqui da frente. Então aí eu vou abrir aqui, ó, a minha pasta de downloads. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu só dar um Command B e abrir aqui, ó, downloads. Ó, abrir aqui, efeito parallax. E aí então, ó, na verdade primeiro eu preciso pegar essa imagem aqui da frente, e aí eu vou dar um Ctrl V aqui na minha River. Só que eu dei um Ctrl V, ele substituiu. Então você dá um Ctrl Z, clica fora e dá um Ctrl V aqui, ó. Pronto. E aí o que acontece? Gabriel, veio com fundo, cara. O que aconteceu? Por que veio com fundo preto aqui? É só a gente voltar lá, ó, e ver aqui o que rolou. Deixa eu ver. Tá. Eu tenho que baixar ela aqui, ó, em PNG. Ó. Essa aqui que eu vou baixar primeiro. Vou baixar aqui em PNG. Pronto. Agora vai dar certo. Então, aqui ó, PNG, colar. Deixa eu ver aqui. Tá colando, tá? Vamos lá. Vou dar um Ctrl X nela e vou dar um Ctrl V aqui dentro. E aí aqui ó, eu vou tirar o cadeado, vou deixar 0 aqui nessa lateral, 0 na de cá, 0 em cima e 0 embaixo. Porque elas têm que encaixar, ó. Tá vendo? Viu só que elas encaixou? Espera aí, deixa eu voltar. Então elas se encaixaram. Se eu colocar a visibilidade como NOA, você nem vê que elas se encaixaram. Então é isso aqui. Então eu vou colocar 1. Vou colocar o nome de 1. Você pode colocar o nome que você quiser, tá legal? Agora eu vou pegar a outra imagem, que vai ser essa aqui. Eu vou baixar ela aqui, ó, em PNG também. Vou voltar aqui. Deixa eu só pegar aqui. E aí eu vou colocar ela aqui, ó, Ctrl V por fora. Ele está colando. As imagens não estão otimizadas, mas você pode otimizar. Eu já mostrei isso aqui algumas vezes no canal. Eu vou colar aqui dentro da Hero também. E aí, ó, para ela ficar à frente de tudo, eu já tenho que ajustar o Z-Index. Então o Z-Index dessa minha primeira imagem, eu vou vir em Style, Z-Index e vou deixar 1. O Z-Index dessa nova, que vai ser a minha imagem 2, eu vou vir em Z-Index, colocar 2. Eu vou tirar o cadeado, vou colocar 0 aqui, 0, 0 e 0. O Z-Index nada mais é do que você dizer o que está mais na frente do que o outro, tá? Então é isso. Então a gente colocou isso aqui. Agora eu vou pegar a minha última imagem, que é essa imagem aqui, ó, da frente. Espera aí, que eu preciso pegar ainda em PNG. Ó. Salvar, beleza. E aí agora a gente já vai pegar ela aqui, ó. Ctrl C, vou dar um Ctrl V fora. Vamos guardar. Agora eu vou dar um Ctrl X e vou dar um Ctrl V aqui também. E aí eu vou tirar o cadeado e vou colocar 0, 0, 0, 0. Aí ela vai crescer e vai se adaptar aqui, ó, do jeito que a gente precisa. E o Styles em Index, obviamente, eu vou ter que colocar 3 para ficar na frente. Aqui, 3 também. Então, se eu ocultar a primeira, ó, nem dá tanta diferença, porque já está sendo tudo exibido, tá? Então é isso. A gente montou aqui. Agora a gente precisa montar o nosso texto, que é esse welcome. E aí, ó, ele fica na frente do... Ele vai ficar na frente do 2, aí ele vai ficar entre o 2 e o 1 aqui, ó. Então, eu vou vir aqui de fora, vou escrever o welcome, vou deixar na fonte Inter, vou colocar a cor branca e um tamanho, eu vou trabalhar no tamanho aqui de 80, vou colocar um semi-bold e o letter eu vou diminuir aqui assim. Agora eu vou dar um Ctrl X e vou dar um Ctrl V na Hero. E aí, ó, eu vou centralizar aqui, ó, nesses pontos, tá vendo? E quero colocar ele entre o 2 e o 1. Só que o 1 aqui, ó, ele está com a camada de 1.
O welcome, eu vou ter que vir aqui no Z-index, vou colocar 2. O nosso 2 aqui ele vai ser 2 também, e é isso. E aí, tanto que se eu mover aqui para baixo, ó, tá vendo que ele se esconde? Então é isso que a gente precisa. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, centralizar. Eu vou ter que aumentar mais um pouco. Acho que eu vou, ao invés de usar um tamanho fixo aqui, ó, eu vou usar o fit, que ele é um tamanho um tamanho relativo, né? Eu geralmente uso ele para textos grandes, então é mais ou menos assim. Eu vou usar ele aqui, ó, 40%. E não vou deixar, ó, deixa eu centralizar aqui, ó, e não vou deixar ele tão para cima assim, ó. Eita. Aqui eu vou colocar 225, vou colocar uns menos 200, 200, 100, não, 160. Ah, vai, não, vamos tirar aqui, ó, vamos deixar aqui, tá legal, beleza. Vamos dar um play no nosso projeto, assim está o nosso projeto, né? E aí agora eu vou vir aqui na minha página e vou pintar ela de branco, para ficar legal. E aí agora, qual que é a ideia? A ideia, então, é que isso aqui, essa imagem 2 se mova de uma maneira, a imagem 3, não 2, e a imagem 3 também. Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso. Ó. Lembrando que o texto e a imagem do fundo aqui ó, fica fixo, né? Então, a imagem 2 aqui, eu vou vir em Effects e vou colocar esse efeito aqui, ó, Scroll Speed, né? E aí, eu vou deixar ela aqui como 110. E na imagem 3, eu vou vir aqui em Effects, Scroll Speed, e vou deixar ela aqui com uns 90. Vamos dar um play e vamos ver? Ó, já está como a gente queria, tá vendo? Só que eu vou aumentar. Ao invés de 110, eu vou deixar 115, essa imagem 3. Não deu tanta diferença, porque a gente quer que ela passe mais à frente. Então, na verdade, eu vou deixar um 130. Vamos ver aqui como é que vai ser? Ó, não ficou legal. Então, eu vou deixar aqui um 115. E essa aqui eu vou diminuir. E aí é teste, você tem que ir fazendo teste. Ó, já ficou mais interessante do jeito que a gente queria, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nessa 3, ao invés de 115, eu vou deixar 110. E deixa eu ver o dele aqui, ó. Ó, só que esse, ele vai ficar fixo aqui embaixo. Tá vendo só como que ele já vai criando uma... Como ele já vai criando o efeito pra gente? Que eu também vou tirar e vou deixar só o Scroll Speed, ó. Então, é essa a base que a gente precisa, tá? É essa a base. E ele já vai criando. Só que a nossa imagem 2, ela tem que ter um scroll speed menor, como por exemplo 100. Tá vendo? Que aí ele vai movendo. Ó, ele vai movendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa imagem aqui, deixa eu colocar um menos 100 aqui, só para ver uma coisa. Não, vai ter que ser assim. Beleza. E aqui, ó, ele fica fixo, né? Que ele vai ficar bem fixo e é isso que a gente vai precisar fazer. Beleza, entendido isso, agora a gente começa a brincar. Só que qual que é o segredo aqui? Para não aparecer a parte de trás na hora que está rolando, a gente precisa dimensionar isso aqui. Então, por exemplo, eu vou nessa imagem 3, vou apertar Shift Option, o Alt, e vou expandir essa imagem aqui bem, ó, e vou tentar encaixar ela aqui em cima, ó. Tá vendo? Para não parecer que está bem diferente. Essa de baixo também, ó. Então eu vou aumentar ela bem e vou tentar encaixar ela aqui, ó, com a setinha do mouse mesmo, para não parecer que está diferente. E agora, essa imagem da frente que ela tem que subir, eu venho em Effects, Scroll Speed, vou aumentar aqui para 120. Essa de baixo, Effects, Scroll Speed, vou colocar aqui uns 90. Só que ela, além de aumentar,
eu vou ter que passar ela um pouquinho para cima, que aí ela vai se encaixar. Na hora que eu der um play e começar a rolar, a gente já tem o nosso efeito acontecendo. Ó. Olha só que legal. E essa outra da frente, para ficar mais imersivo ainda, você pode aumentar ainda mais. Ó. Olha que massa que fica o nosso efeito. Ela ainda passou, então você pode esticar ela mais, ó. Que aí vai ficar bem interessante. E aí, na hora que você aumenta, o efeito acontece, ó. Olha que legal. Para deixar mais imersivo ainda, você pode vir no texto, Effects, Scroll Speed, e você vai regular ele aqui, ó. Vou deixar ele em 90, que aí ele vai descer também, ó. Olha que legal que fica o efeito agora. Então, o que que acontece? Esse aqui ainda eu vou diminuir mais um pouquinho, vou deixar 120. Então, o que que acontece aqui? Qual que é o segredo disso aqui tudo para poder funcionar e você ver tudo acontecendo? O segredo aqui está em você dominar essa parte do scroll speed. Então, o que que você tem que fazer? Quanto maior o speed, ele vai para cima. Quanto menor, ele vai para baixo. E não só isso, isso aqui impacta na velocidade com que as coisas acontecem, né? Então, o texto aqui também, ele traz uma imersão muito boa. Então, eu posso deixar ele aqui como 80%, ó, e ele dá uma imersão ainda mais legal, além disso tudo, né? Essa imagem 3 aqui, por exemplo, está 120, eu vou deixar ela como 126. Isso aqui já traz um efeito bem massa. Só que aí, se você aumentar, ele sai muito. E aí você já tem que dar outra aumentada aqui e controlar, tá? Tem que subir aqui, ó, controlar aqui, justamente para você não ter problema. Olha isso aqui que massa que fica o seu efeito, ó. Fica muito legal o seu efeito paralaxe. Fica muito legal. E isso aqui dá para você, enfim, utilizar em qualquer tipo de projeto que você quiser. Então o segredo, além de dominar o scroll speed para fazer o efeito de fato, você precisa enviar suas imagens separadamente. Então você envia a imagem principal e as outras imagens são os elementos no qual você quer aplicar a diferença de velocidade ali no scroll. E aí você cria o scroll parallax. Então o scroll parallax, né, nada mais é do que isso. Você colocar uma diferença de velocidade do scroll daquele elemento. Então a gente vê que essa imagem da frente tem mais e o texto e a de trás tem menos, né? Então é isso. Agora é você pegar, praticar e ver tudo acontecendo. Eu vou disponibilizar o remix desse mini projetinho aqui para vocês na descrição desse nosso vídeo, tá? Então você vai poder baixar, vai poder utilizar ele. Aqui ficou bem grande, né? Deixa eu reduzir aqui, ó. Vai poder baixar, estudar, utilizar ele. Espero que você curta ele aí e te ajude de alguma maneira, tá? Mas assim, fica bem legal. Outra dica que eu dou para você, eu não aconselho você usar o efeito parallax em dispositivos móveis, tablet e mobile, porque acaba que são dispositivos com poder de processamento mais lento e você pode ter dificuldades para fazer esse efeito acontecer. Então eu aconselho você enviar a imagem de fundo estática mesmo, sem esse efeito, para você fazer tudo acontecer. Então, como que eu enviaria? Tá? Como que eu faria, né? Então eu viria aqui em Breakpoint, Tablet e eu apenas ajustaria tudo aqui, né? Então, por exemplo, aqui no tablet, ao invés de eu usar o fit, né, eu já usaria o PX, eu deixaria ele aqui como 80, por exemplo, deixaria ele como fit content e já centralizaria aqui, tá bom? Nem 80, acho que pode ser 90, e já centralizaria ele. E aí esses três aqui, eu já tiraria o scroll parallax. Então na hora que eu der um play aqui, ó, nada acontece, tá legal? A mesma coisa aqui no mobile, porém o nosso texto aqui eu já diminuiria o tamanho dele, então eu deixaria aqui uns 70, tá? E não teria uma acessibilidade tão boa para você aplicar esse efeito nesses dispositivos. Então é até uma dica a mais para você, né? Não tente criar, não tente fazer as mesmas coisas para todas as telas, nem tudo vai funcionar. Então você precisa fazer esses testes, tá legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Primeiro link da descrição é o Creative Framer para você se inscrever e aproveitar os 200% de desconto. A gente também vai deixar aqui abaixo o link do projeto para Remix.
deixa seu comentário, me diz o que você achou e bora pra cima. Um grande abraço para você, criativo e criativa, e eu te vejo no próximo vídeo.